Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Oi, gente, boa noite, boa tarde, sei lá, que horas que vocês estão escutando. A gente vai dar início agora às discussões do quinto dia do livro O Nome da Rosa. Começando pela prima, eu tenho uma anotação, quem mais tem alguma coisa? Eu também marquei uma coisinha. Não, na verdade, eu acho que é isso mesmo. Marquei. O meu é mais pro fim do capítulo, então, se você quiser começar. Tá. Então é um capítulo que, essa primeira hora aqui do quinto dia, eles vão falar muito sobre se Cristo era pobre ou não, e como isso deve refletir na realidade da igreja. A gente fica sabendo também um pouquinho melhor aquilo que a gente havia discutido no encontro passado. É por que que os padres estão ali, os padres ligados ao Papa e os menoritas, enfim, né? Mas o que eu marquei foi um trecho que está nessa discussão e tá assim: se o fiz, errei, interrompeu precipitadamente Jerônimo. Não atribuas à ordem o que pode ter sido uma fraqueza minha. Aí eu marquei isso aqui só para a gente sempre pensar, de uma forma sucinta, que a gente não pode, pelas pessoas serem corruptas, atribuir essa corrupção à instituição. Então, é sempre lembrar que a cadeira, por exemplo, que um político ocupa, ela é maior do que aquele político em si. Ou que a igreja, e isso vem até no catecismo da Igreja Católica, ela é maior do que os padres. Então, se os padres erram, a igreja como instituição está além desse erro humano. Porque, sim, a instituição ela é composta pelas vontades humanas, pelo agir humano, mas a igreja em si, ela é como se fosse o templo de Deus na Terra. Então, ela seria algo que estaria além do que os humanos podem fazer. Então, a mesma coisa para olhar para várias instituições, né? Para a justiça, para a ciência, né? Para o debate científico, enfim. Então, tudo sempre pensando assim. Vão ter pessoas que vão errar, ocupando as posições que ela ocupa nas instituições, mas lembrar que, lógico, a instituição ela é feita pelas pessoas, mas ela sempre é maior que as pessoas. Isso acho que dá um pouquinho de esperança para a gente não falar, por exemplo, política é tudo a mesma coisa, é tudo ladruagem, não vou mais confiar em política, sabe? Pelos políticos e não pela política em si, pelo sistema democrático, pelo Estado democrático de direito. Então era só isso que eu queria falar com vocês nesse primeiro comentário. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso. Sem comentários. Eu também não tenho nada para comentar. Eu já ia, se o Lucas não tiver nada para falar, eu já vou seguir com o meu. Ok. O Lucas A tá... gente tava falando com o microfone mutado. Pode seguir. Tá bom. O meu comentário no meio da discussão deles, na verdade no momento que a discussão começa a ficar um pouco mais agitada, né? E fala assim: então a Alborea, não sei como fala esse nome, sem mais argumentos, tentou superar o espaço que os separava dos menoritas. E lendo isso, eu lembrei muito daquela questão de quando você não tem mais um argumento, você acaba passando para a violência. Que fala que em seguida que ele começou a se manifestar em voz alta, e com firme intenção de arrancar a barba do bispo de Cafa. Tipo assim, você não esperaria esse comportamento de monges, mas esse comportamento, ele na verdade, ele representa a questão política que a gente está vivendo agora, de qualquer forma, né? Que a gente sempre acaba caindo nisso, mas tudo bem. Porque você percebe que são duas pessoas sempre defendendo pontos diferentes e que não estão dispostas em nenhum momento a abrir mão de parte da sua crença. E aí vem essa questão, né? Que chega um momento que você não tem mais nem o que falar, porque as discussões são infinitas. E aí é nessa hora que as pessoas deixam de agir com racionalidade e dão abertura para um modo mais instintivo. A gente já tinha comentado isso acho que foi no quarto dia, eu só quis mostrar porque eu vi isso aqui. Agora, alguém mais tem alguma coisa quer comentar alguma coisa ou já muda para terça? Eu tenho mais uma coisa nesse capítulo, mas eu queria fazer até uma pergunta para o Fernando.
Rapidinho, sobre isso que você falou, Carol. Eu já vi, por exemplo, em alguns livros que narram julgamentos, muito, por exemplo, quando um réu está sendo julgado, a pessoa começa a falar de atribuições que não tem nada a ver com o processo e começa a fazer especulações sobre a vida privada do réu, falando, veja como ele é uma pessoa vil, ele fez isso, ele mentiu, ele fez isso no passado, sabe? Umas coisas, assim, que não tem nada a ver com o caso, mas para criar em torno do réu uma aura de que ele é uma pessoa desonesta. E aí, às vezes, mesmo ele sendo inocente, criando essa aura desonesta, quem está ali julgando o caso, ou quem está ali fazendo oh, meu Deus, me fugiu a palavra. O contrário da defesa. Acusação. Acusação. Vem na mesma hora. Quem tá fazendo a acusação cria todo esse cenário para poder desestabilizar tanto a defesa quanto o réu, e não por argumentos lógicos, igual a Carol disse, por ter razão, por estar praticando a justiça, mas simplesmente talvez porque os argumentos acabaram e aí tem que apelar para a vida individual do réu para conseguir tirar alguma argumentação válida dali, sabe? Eu acho isso, eu sei que é talvez uma técnica de argumentação, mas eu acho isso muito sujo, cara. Eu sei que tem a importância, mas eu sei lá, eu tenho dificuldade para enxergar isso como algo honesto, sabe? Tudo bem, se tiver... fazer. Que tipo de julgamento é? Por exemplo, um parricídio. Então você está falando de tribunal do júri, especificamente. Isso. Crime penal, crime doloso contra a vida. É uma estratégia, assim. Geralmente, dificilmente é o único argumento que se precisa ter, assim, um escopo jurídico. Mas como quem vai votar são leigos, na prática eles usam muito isso. De você atacar a pessoa, atacar a família, mostrar o histórico. E, assim, é muito legal você pegar trabalhos mais empíricos que eles fazem com o pessoal do tribunal do júri, que, tipo assim, eu absolvi porque o cara parecia com meu filho, coisa assim, sabe? Porque eles falam abertamente. E é bem curioso. E eu vi eu não tô lembrado o que era exatamente, mas no mês passado eu tive uma disciplina de direito em inglês, e tipo assim, lá eles têm júri pra muito mais coisa. Júri pra caso civil, júri pra caso penal. O júri acontece muito mais frequentemente que aqui no nosso no direito brasileiro. E ele é muito criticado, porque apesar de ser uma instituição muito tradicional, tem estatísticas lá que mostram que altamente eles erram muito, que são muito influenciados por fatores externos, por classe social, e assim por diante, sabe? Então, em países, entre aspas, com menos desigualdade social, desigualdade racial e assim por diante, você já tem toda essa disparidade. Imagina aqui no Brasil, muito mais. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é muito comum, sim, principalmente em caso penal. Entendi. Mas é bem isso mesmo. Eu acho que é apelar pelo sentimento, assim, não pelos fatos que compõem o processo, sabe? Enfim, mas eu acho que você respondeu bem. Para fechar meu comentário sobre essa parte, que é a última parte do capítulo mesmo, eu acho que a penúltima folha aqui na minha edição, eu marquei outra coisa, que é a percepção do Guilherme sobre esse debate. Quando ele fala assim, mas a questão não é se Cristo era pobre e se a igreja deve ser pobre. Perdão, passou despercebido, mas a questão não é se Cristo era pobre, é se a igreja deve ser pobre. E pobre não significa tanto possuir ou não um palácio, mas manter ou abandonar o direito de legislar sobre as coisas terrenas. E aí o Adson vem e fala, então é por isso que o imperador aprecia tanto os discursos dos menoritas sobre a pobreza. Então aqui, a primeira coisa, a gente sabe, então, que o que está em jogo, na verdade, não é uma questão doutrinária, não é uma questão teológica, por assim dizer, mas, pelo menos aqui na visão do Guilherme, como que a igreja, defendendo um argumento, fazendo essa cortina de fumaça sobre esse argumento, consegue defender sua posição de poder, e defendendo assim sua posição de poder, consegue legislar sobre as coisas terrenas e não sobre as coisas do céu. Então, aqui ele já está deixando bem claro qual é a intenção da igreja ao criar toda essa discussão sobre a pobreza de Cristo. E o Adson vem e complementa, né? Falando então que o imperador aprecia esse discurso da pobreza na igreja, das ordens franciscanas talvez, porque essa discussão ela faria com que a igreja parasse de legislar sobre as coisas terrenas e importasse talvez com as coisas transcendentais, né? E aí isso daria uma brecha muito grande
para o imperador poder legislar da forma que ele quiser sem a intervenção da igreja, sem as interrupções, talvez, da igreja. Então ele teria um poder unilateral. Isso eu acho muito interessante para ver como que é a trama de interesses de poder para constituir todo esse cenário que a gente está conversando nesse livro, né? Então, é o interesse da igreja de manter o poder, é o interesse do imperador em manter poder. Ninguém é amigo de ninguém, todo mundo só está em busca do poder. Isso parece muito com um cenário que a gente está vivendo recentemente aí. Mas a luta a todo custo pelo poder, assim, passando sobre qualquer doutrina, sobre qualquer princípio ético e moral, é algo muito triste e eu acho que é algo que empobrece muito tanto o debate quanto a vida da população. Acho que todo mundo sofre com isso. Acho que ao invés de querer cada vez mais poder, a gente tem que querer cada vez mais olhar para o próximo e considerar que ele também merece seus direitos e merece ser cuidado, né? Seja em questões de saúde, seja em questões de assistência social. Então, empoderar o outro e não só me empoderar. E eu acho que algumas ações, inclusive, que alguns participantes do grupo estão promovendo, eu acho que vão muito nesse sentido. Eu parabenizo aí. Mas é só isso, meu povo. Ah, que fofo. Acho que acabaram as anotações da prima. Podemos mudar para a terça. Alguém tem alguma coisa na terça? Não. Alô? Eu tenho. Oi? Vocês. As minhas marcações foram mais nesse início. A nossa âncora vai dar prosseguimento. A debatedora. Mas eu já falei, Fer. Presidente da mesa. Ai, o Fernando é muito engraçado. Acho que você pode falar, então. Falei. Vocês querem falar algo do que eu falei antes ou eu já posso falar da marcação? Acho que Eu não pode tenho falar nada da nem na marcação. terça nem na sexta. O Lucas Tem na Noa. desmontado o microfone, eu fiquei em dúvida se ele queria falar algo, que eu falei ou não. Não, Eu já queria posso não, falar. acho que você mandou bem, pode continuar. Ok. Então, o que eu marquei na terça é o capítulo que o Severino vai contar pro Guilherme que ele achou o livro que o Guilherme tanto procurava, né? E aí o que eu marquei foi, porque se a lei for feita por um só, este poderia fazê-la mal por ignorância ou por maldade. E acrescentou que não era necessário lembrar aos presentes quantos desses casos tinham ocorrido recentemente. Então, me refresca a memória, mas se eu não me engano, aqui na verdade, o Severino já contou pro Guilherme que ele tá com um livro, se eu não tô enganado, que faz tempo que eu li, gente. E aí, só que o Guilherme, ele não pode sair com o Severino para pegar o livro, e ele tem que ficar ali fazendo um discurso. E aí, isso, se eu não me engano, é uma parte do discurso dele sobre tudo que estava acontecendo ali atrás. Se estou errado, me corrijam, por favor, porque realmente eu li isso aqui faz muito, muito tempo. Alguém se lembra? Se não se lembrar, deixa assim. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Ele tá tentando meio que encerrar a discussão, né? Então ele vai falar um negócio, entre aspas, absurdo, que é a democracia representativa. Exatamente. Aí era o meu ponto do debate, porque quando ele fala assim, porque se a lei for feita por um só, esse poderia fazê-la mal por ignorância ou por maldade. E aí depois falou que não seria interessante, não era nem necessário lembrar quantas pessoas já tinham feito isso recentemente. E aí aqui veio um debate muito importante, que é a coisa que o Fernando até mandou uma figurinha uma vez lá no nosso grupo, no WhatsApp, que era uma frase assim: montarei um ministério técnico. E aí tinha uma foto que era o Bolsonaro, né, no centro, com vários ministros ali do lado, e aí a carinha do Bolsonaro em cada ministro. Ou seja, na verdade, ele não vai montar um ministério técnico coisa nenhuma, né? Ele vai interferir em todos os ministérios e querer colocar o dedo em todos os ministérios. Achei muito sagaz aquela imagem. E é exatamente isso, porque quando você permite que uma só pessoa tenha o poder absoluto e você não dilui o poder em outros agentes, né? Hoje a gente tem pelo menos 3 esferas de poder: o judiciário, o legislativo e o executivo. Quando você
rompe essa estrutura e deixa apenas o poder executivo, o executivo total, por exemplo, o executivo que julga, o executivo que legisla, o executivo que executa tudo, sem ter contraposições, sem ter freios, contrapesos, isso pode fazer com que ele, ou por ignorância, por não saber, por falhas, por ser humano, né, que a gente sempre está predisposto a falhar, a gente é vulnerável, a gente não é o dono da verdade. Então, por ignorância, essa pessoa, ao cumprir seu papel absoluto de poder, ela pode errar, e também pode errar por maldade, por às vezes querer puxar tudo pro lado dela, por às vezes querer defender o interesse de um grupo, por ter inimigos ideológicos. Então, deixar a lei na mão de uma pessoa só, concentrar o poder, na verdade, na mão de uma pessoa só, a gente já viu o tanto que isso pode ser abominável, o tanto que isso pode trazer prejuízos para a sociedade, né? E o quanto isso pode fazer com que, entre aspas, grandes líderes cometam genocídios e etnocídios gigantescos. Então, e aqui eu não estou falando de direita e esquerda não, porque, lógico, né? O Hitler matou muita gente, o Stalin matou muita gente, regimes de direita, regime de esquerda mataram muita gente. Da mesma forma que tinha os campos de concentração nazista, Auschwitz tinha os gulags na União Soviética. Então, o que eu estou falando quando você retira o poder de freios e contrapesos, quando você fala o Estado sou eu, e não há mais ninguém que pode me impedir de fazer o que eu quero, você perde o espaço para o debate e perde a capacidade de fazer uma sociedade democrática, justa e que seja mais harmônica e não cometa atrocidades com o seu povo. É só isso. Palestra solta uma bomba dessa e não é só isso. Então. Mas pode falar isso, vocês não estão conversando, vocês só deixam eu falar e não fala mais nada. Não, o Lucas vai comentar. Não tem o que comentar. Fernando? Não, é só fazer um pequeno comentário, que assim, isso que o Palestra falou de a gente, como crianças nascidas no regime democrático, a gente olha para a democracia com muito carinho e tal, mas tem que lembrar que a maior parte do período da história foram regimes tirânicos, regimes despóticos, regimes oligárquicos. Democracia, tirando a democracia ateniense, né, que é um período curto da história, mas que a gente olha como um exemplo, de certa forma, a democracia é um evento recente na história humana e principalmente no Brasil, muito inconstante. Então a gente pode falar que a democracia existe, sei lá, nos últimos 300 anos, e como o Palestra falou muito bem, a democracia não é um valor nela mesma. A democracia ela serve justamente para impedir governos tirânicos, para impedir cerceamento de liberdades, para impedir cerceamento de direitos e deveres demasiados, violações, assim por diante. Ela não necessariamente ela é boa para fazer alguma coisa. Isso tem que ser muito claro. Porque a partir do momento que você tem que conciliar vários interesses, é um paradoxo. Na democracia você tem vários interesses, todos vão ser um pouquinho satisfeitos, mas todos vão ser muito insatisfeitos. Só que é melhor do que você ter um regime oligárquico, um regime despótico, você vai ter poucos interesses ou um interesse só, eles podem até ser satisfeitos, mas com um custo muito grande para outra parcela da população. E eu só queria fazer um pequeno comentário que a gente demorou muitos anos para conseguir ter um regime democrático em um grande território. Isso aconteceu com o exemplo máximo, que é a democracia americana. Muitos filósofos vão escrever sobre isso, o Hamilton vai escrever sobre isso, Alex Tocqueville vai escrever sobre isso, que é como que eles tiveram que organizar todos esses temas, que o Palestra falou de freios e contrapesos, de você ter uma federação, né? A palavra fundamental é federação, que é ter estados, pequenos estados, que são municípios que se organizam em estados, aí esses pequenos estados vão se organizar numa federação, em algo maior. Então eles vão ceder a soberania, vão ficar só com a autonomia e... Boa piada, parabéns. Acho que foi o Lucas que mandou, do Hamilton de Fórmula 1. Eles vão ceder parte da soberania. Não? Fui eu. Desculpa, gente, é que eu só vi a mensagem aqui. Mas só para encerrar, eles vão ceder a soberania, vão ficar só com a autonomia, então pequeno poder para legislar e assim por diante, enquanto vai formar um Estado maior soberano por cima de todos eles. E agora, hoje em dia, a gente está observando uma nova etapa da democracia, provavelmente, que é a gente não só tem um grande território, a gente tem o mundo inteiro e conectado de uma forma muito eficiente. Então, se antes, entre aspas, democracia na América, lá no final de 1700 e pouco, final do século XVIII, você tinha um grande território que a comunicação era por cartas,
se uma província se rebelasse, só ia descobrir depois, se entrasse em guerra ia demorar um mês para o país inteiro ficar sabendo. Hoje, o que acontece lá, menos na Coreia do Norte, talvez, o que acontece lá em Wuhan, afeta a vida de todo mundo, e assim por diante. Então, muito provavelmente, a gente vai estar vendo, a gente está vivenciando agora, uma nova fase da democracia que ninguém entende direito, que são esses políticos que se elegem com rede social, sem debate, não sei o quê, fogueira. A gente vai ter que saber aprender a lidar com isso, para as novas gerações não terem o mesmo problema. Só para fechar o comentário, então, que eu achei muito interessante o que o Fernando falou, ser rápido, falou assim, uma ação lá de Wuhan afeta todo mundo, né? Então é a gente perceber que a nossa ação ela pode afetar as outras pessoas, positivamente ou negativamente. Se a gente for tirando, talvez a gente cerceie a liberdade da outra pessoa e restringe a capacidade de vida, de potência dela. Por outro lado, se a gente construir um diálogo com essa pessoa, fazer com que ela cresça nesse diálogo, talvez nós dois possamos crescer juntos. Como a gente está falando muito dessa questão do outro, e nesse grupo aqui tem gente que está fazendo ação solidária, como eu já disse antes, e a minha fala também de antes foi com essa relação de empoderamento do outro. Eu queria só citar um poeminha, eu posso? Vocês me permitem? Você vai recitar ou você vai ler? Pode. Tanto faz. É bem rápido, é só pra gente fechar essa discussão e talvez aí já pensar nesse poema também, que eu acho ele um poema fundamental. Chama Contra Narciso, provavelmente vocês já leram, já ouviram, é do Paulo Leminski. E olha o título, que perfeito, né? Contra Narciso. Então, é tudo aquilo que não é um narciso, que seria ser talvez taxado como egoísta, não sei se eu posso dizer assim. Mas o poema é assim: em mim eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas. 3 passando, vagões cheios de gente. Centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que sejamos a sós. Então, acho esse poema do Leminski fenomenal, principalmente para pensar isso de uma vida não egoísta, com olhar ao outro e a possibilidade de o outro também A Carol fazer tá com um livro meu. melhor. Desculpa, Palestra, pode terminar. Não, mas era só isso mesmo. E agora meus comentários vão só pro final mais assim do dia, desse 5º capítulo. Então, podem falar o que vocês quiserem aí e agora eu vou mais ouvir. Acho que a gente só podia falar, a gente só podia fazer, tipo, alguns comentários ao longo da conversa, porque eu acho que esse 5º dia ele falou muito sobre enredo, então acho que seria legal a gente ir entremeando os nossos debates com um pouquinho das informações, tipo, agora a gente falou que o Severino falou pro Guilherme que tem um livro, e aí eu acho que seria interessante ir destrinchando isso, tipo, o que é que foi acontecendo, sabe? Não especificamente, mas pelo menos em termos gerais. Sim. Então, eu vou falando um pouco e vocês vão me complementando, pode ser? Aí, então, o Severino foi lá avisar o Guilherme do livro. Quando isso aconteceu, muitos pararam e prestaram atenção na conversa dos dois. Tanto que o Jorge saiu da sala, se não me engano, tinha mais uma pessoa que saiu. Quem foi? É aquele com A, não é? Aimaro? Aymar. Isso aí, Aimaro. Aymar, isso aí. Então, os dois saíram. Aí, o Guilherme deu a orientação pro Adson sair atrás do Jorge para não perder ele de vista. Só que aí, assim que o Adson saiu, ele viu que o Jorge estava se dirigindo pro edifício, ou seja, não estava indo atrás do Severino, e ele viu que o celeiro, não era celeireiro, que estava indo atrás do hospital. Aí o Adson resolveu deixar de seguir o Jorge e começar a seguir o celeireiro. Tinha muita, acho que neblina nesse dia, como ele fala que estava um dia meio frio, meio nublado. E aí, por ter seguido o celeireiro, ele acabou desistindo de ir atrás do hospital. Achando que estava tudo bem, o Adson voltou para trás para se encontrar de volta com o Guilherme. Aí passa um tempo, os monges continuam discutindo, até que os arqueiros que estavam lá vigiando as pessoas na abadia em nome do Bernardo Gui, chegaram lá para falar que tinham pegado o assassino. Aí descobriram que o Severino estava morto e encontraram como que ele chama mesmo? O celeireiro, como que ele chama? Com M, eu acho. Ramágio, né? Remágio. Remígio. Remígio, isso, Remígio. Eu não sei pronunciar, eu acho muito difícil esse nome, gente. Aí o Remígio estava lá no hospital,
já detido, porque achavam que ele que tinha matado o Severino. Por favor, Lucas, continue, você que tá falando um pouco. Tá. Aí agora eu acho que entra É. na sexta, né? Tipo, tudo isso que a Carol... Ai, meu Deus. Um demônio se apossou de mim aqui. Deus me livre. Minha voz mudou, não tem nada a ver, não. Pelo amor de Deus. Pois o povo pois o povo vai achar que eu sou herege. Posso falar? Pode. Vocês têm alguma marcação na sexta? Que aí qualquer coisa você já comenta a marcação e fala do enredo, Lucas. Porque Pode aqui é ser, quando eles não vão tenho nada na descobrir o sexta. Severino morto. Eu também não tenho, não. Eu também não tenho, não. Só tenho na nona agora. Eu me abstenho. Tá. Então pode Lucas, continuar com o roteiro. Então eu vou falar primeiro do enredo, depois eu já emendo minha marcação. Bom, então eles chegam lá, o Severino tá morto, né? E o Ramígio, como que é? Remígio. E o Remígio tá na Ramage é outro personagem político do nosso cenário atual, né? É verdade. Pois é, eu falei, o Lucas tá trocando as bolas. E o Remígio, ele tá lá na cena do crime, né? Ele tá lá, os livros estão todos bagunçados. Severino tá morto, provavelmente com um golpe na cabeça por um instrumento utilizado na navegação. Tá tudo bagunçado, com sinais de que a pessoa estava procurando o livro, a pessoa que matou ele, provavelmente, né? E então, tudo indicava que ele seria um dos culpados, né? Por isso que a hora que chega esse momento de Severino tá morto, imediatamente o Bernardo Gui faz com que prendam o Remígio para posteriores julgamentos. E o interessante é que o Bernardo já estava na cola dele, por causa daquele trem lá da heresia do sino. Então, além de pegar ele agora para fazer um julgamento, ele já tinha pegado anteriormente o Salvatore, que, pelo que a gente vai ver ali no desenrolar pela frente, praticamente sobre tortura, né? Acabou denunciando o celereiro, né? Sobre as coisas que ele fazia. Então, eu acho que eu já me adiantei bastante no enredo, mas o que assim, o principal pra gente falar agora é que Severino foi morto, né? O Ramígio tá na cena do crime, mas pelo que parece ele não é o culpado. O livro, eles começam a tentar procurar o livro, né? Tira todo mundo da cena do crime, fica só lá o Adson, o Guilherme e o Bêncio lá na cena do crime. E aí acontece coisas que coloca em xeque, tipo, será que o Bêncio roubou o livro? Será que é ele o culpado? Eu não vou falar mais sobre isso, porque é uma parte mais final do enredo, o que acontece em relação ao Bêncio. Aí mais pra frente alguém comenta. Vou falar mais agora da minha marcação em si, certo? Alguém quer falar do enredo mais ou menos até aqui? A procura pelo livro. Eu acho que você já falou bem. Não. Então eu vou comentar sobre minha marcação, talvez é a mesma que vocês tenham marcado na Noa. É uma que fala assim, ó. Mas não basta trocar de hábito para apagar da alma a torpeza da depravação herética. Eu marquei essa frase porque é um pensamento desse tipo, é mais ou menos o que acontece quando uma pessoa não aceita, eu posso dizer, não aceita, tipo assim, não é redenção, mas não aceita, tipo, que uma pessoa mudou depois de ter passado pela punição que ela deveria passar. Então, por exemplo, uma pessoa, sei lá, roubou, então ela foi presa. Mas se uma parcela da sociedade não dá uma nova oportunidade para essa pessoa, não bastou ele pagar pelo que fez, ou seja, como ele fala aqui, trocar o hábito, não vai apagar para algumas pessoas a depravação herética dele. Então eu marquei para a gente refletir sobre isso. O quão prejudicial né, a pessoa, tipo assim, errou, sabe que errou, tá pagando por isso, mas muitas vezes ela não vai ter nunca mais uma boa oportunidade, nunca mais vai ter, tipo, esse retorno, porque uma grande parcela da sociedade não dá essa nova oportunidade para ela, né? E o quanto isso é prejudicial. É o estigma do cárcere, quando as pessoas, além da punição, elas têm que passar, além de todo o sofrimento extra, porque as condições do nosso sistema carcerário elas são péssimas. Inclusive, só para fazer um adendo, eu estava ouvindo um episódio de um podcast que chama O Assunto, é um dos podcasts do G1 e é muito bem feito, e a Renata Lopretti chamou um defensor público para comentar a situação dos presídios agora na crise do coronavírus. Ele levantou um dado que eu nunca tinha pensado. O sistema público, acho que é um órgão do Ministério da Justiça, calcula o número de vagas e o número de presos. Só que ninguém faz ideia do que eles contam como vaga, porque o sistema carcerário ele é tão favelizado, ele é tão, como que eu posso dizer,
Tipo assim, tem cama, mas tem cama que tá quebrada, muitos dormem no chão das celas, muitos dormem no corredor dos pavilhões. Então não dá pra saber que eles contam como vaga pra ter uma estimativa, sabe? Chegou um nível de precarização que não tem nem como fazer estatística mais. Eles contam como vaga o quê? É só as camas em boas condições? Então tem 2 ou 3, sabe? Um negócio assim. Mas enfim, além de tudo isso, da pessoa passar pela punição em si, pelos horrores do cárcere, ela ainda sai e nunca mais vai ser aceita pela sociedade. Isso esse é um dos fatores que eleva a nossa reincidência aqui no Brasil, de que a pessoa cometeu um crime, há altas chances dela cometer de novo. E aí, para fazer um comentário um pouco mais amplo, tem um livro muito legal que discute política de drogas e essa política de encarceramento em massa, principalmente de jovens negros, de um neurocientista americano, chama Carl Hart. Chama um preço muito alto o nome o livro. E ele discute ele apresenta uns dados de algumas pesquisas canadenses e norte-americanas, de que se você pega um jovem de 16, tem uma faixa etária lá, não vou lembrar, mas sei lá, de 12 a 20 anos, 12 a 18 anos, e ele comete uma infração leve ou média, quando ele não recebe a punição, a chance dele não cometer o crime de novo é maior do que quando ele recebe a punição. Então, quando um jovem infrator é punido, a chance dele cometer a mesma infração piores, de novo, é maior do que se ele não for punido. Então, só pra chutar, eu não lembro agora se esse é exatamente o número, mas eu tenho quase certeza que é 37 vezes maior. É um número, tipo, assustador maior. Então, não sei, acho que isso faz pensar, o Lucas levantou a bola, mas acho que vale a pena cortar, que é realmente muito complicado a gente discutir punição, porque o estigma é muito forte. A questão da pessoa ficar marcada para sempre. Isso entra muito no mérito de redução da maioridade penal, né? Mas eu ia até falar pro Lucas, se todo esse debate não lembra ele de um outro livro que expressa isso muito, mas muito bem. E que é um livro também fundamental no cânone aí ocidental, se eu posso dizer assim. Será que ele está falando com o microfone montado? É para mim responder? Ué. Agora que você falou, eu penso nos Miseráveis. Pois é. Que o Jean Valjean carrega pra sempre o passaporte amarelo dele, né? Então, tipo assim, pra onde ele vai, ele tem que carregar uma carta falando que ele roubou, qual foi o crime dele, quantos anos que ele ficou na galera e tudo mais. Pra quem não viu Os Miseráveis ou nunca viu musical, alguma coisa do tipo. Então ele tá pra sempre ali marcado, né? Não consegue se livrar dessa depravação herética como o Humberto Eco colocou aqui no trecho. E como aí o Fernando falou, né? Do estigma que fica depois da prisão, o estigma do cárcere, e fazendo esse contraponto que a palestra levantou, é como se hoje em dia as pessoas carregassem um passaporte amarelo, mesmo que não exista ele físico, eles carregam isso, né? Então é muito difícil. Exatamente. Eu só queria comentar um negócio. Pode falar, Kelma. Eu ia falar que eu vi um documentário uma vez, junto com a Liga de Obstetrícia, que mostrava grávidas presas. Então, assim, eu acho que é um negócio, é tão ruim você ter que passar pelo parto presa, que eu acho que isso vai muito além de uma punição. Uma punição eterna, na verdade. Porque, para vocês terem noção, a mulher, ela não tem direito ao acompanhante, porque ela está presa. Muitas vezes a mulher é algemada na cama, ela não recebe a devida assistência, porque imagina você como profissional da saúde, você entra numa sala, tem uma mulher em trabalho de parto, sozinha, algemada, ou com um policial do lado. A própria visão do parto, que é essa visão bonita, que é do nascimento, ela acaba. É basicamente assim, ela está aqui para receber um pouco de assistência para ela voltar para lá. E aí as imagens são horríveis, é chocante. Você pensa o quanto que isso não vai ser ruim para a mulher e para o bebê. Além da mulher não conseguir emprego depois, dela ser estigmatizada, quanto que isso vai significar para a vida dela depois? E muitas vezes, principalmente durante a amamentação, o filho fica junto com a mulher na prisão. Sim. É um negócio absurdo. Assim, quando eu descobri isso, não conseguia imaginar que em pleno século XXI, 2020, a gente fala disso, sabe? Mas e não é com boa estrutura. Eles literalmente colocam a criança no lugar. É com nenhuma estrutura. Tudo bem que às vezes colocam em cela separada, mas como que você cria uma criança num ambiente escuro, sujo, sem condições dignas para a vida. Eu lembro que teve
no ano que eu entrei, teve um trote solidário que era para doar itens de higiene pessoal para um presídio feminino aqui da região. A gente não ia nem levar, era só realmente arrecadar o máximo de itens e deixando nos pontos de coleta que um grupo ia levar no presídio. E o que mais pediam era absorvente, porque a situação, imagina, aqui na sociedade, fora das prisões, já é, assim, acho que é melhor até deixar a Carol falar, mas já é muito difícil tem que levar o absorvente na bolsa, não sei o quê, depende da condição do banheiro, às vezes precisa trocar na rua e tal. Mas imagina num presídio, você não tem nem onde se limpar direito, sabe? E ficam todas as mulheres nessa condição. É um negócio muito, muito complicado. E o pior o Estado prende essas pessoas, coloca sob seu poder e não dá a mínima... Pode falar, amor. Não, eu ia falar um negócio que eu tava pensando hoje, por sinal, que, por exemplo, você entra num posto de saúde, você tem um tubo lá cheio de camisinha. Por que eles não fazem isso com absorvente também? Deixa lá pro povo pegar no posto de saúde. Isso é um item básico de higiene para mulher. E, tipo assim, não são todas que têm a condição de comprar absorvente descartável. É claro que antigamente todo mundo sabe que as mulheres usavam absorvente de pano, mas não é o mais recomendado. Ele fica, principalmente porque as mulheres, primeiro que elas são vistas de uma forma diferente quando elas estão menstruadas, porque é como se fosse alguma coisa não natural, que é literalmente o contrário, né? Se toda mulher menstrua, tem que ser natural. E as mulheres escondem isso. Além de não poder ter acesso ao absorvente, ainda tem o estigma de que ela não está passando por uma fase que ela não queria passar, que os outros não querem ver ela daquela forma. Então, tem muito problema por trás, na verdade. Tem um ponto que eu gostaria de mencionar, talvez a gente não precise abordar aqui. É muito pesado, é muito triste, mas também a gente tem que reconhecer que voltando um pouco do assunto da prisão, muitas das crianças que nascem na prisão são frutos de estupro. E isso é uma coisa, assim, é um problema muito comum em todos os sistemas penitenciários, mas acho que principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, que é o número de estupros, tanto feminino como masculino, que tem numa prisão. Eu não quero nem comentar sobre isso para não deprimir. É verdade, muito pesado. E mesmo porque eu não tenho conteúdo suficiente para opinar sobre. Eu só ia fechar a discussão. O Lucas falou dos miseráveis, né? E tem todo esse debate também sobre a condição da mulher no cárcere, enfim. São realmente vários assuntos para serem debatidos sobre a temática. É inesgotável, né? O Fernando também falou algo que daria para a gente relacionar com redução da maioridade penal ou não. Esse questionamento também que permeia esse assunto. Enfim, tem muita coisa. É um assunto quase que infindável. Eu só... Voltando até mesmo o que o Lucas tinha proposto, para talvez fechar, não sei se alguém mais vai querer falar, que é o que o Dostoiévski faz no Crime e Castigo. Eu vou dar um spoiler gigantesco, não sei se depois a gente vai ler esse livro juntos, mas para eu falar isso que eu tenho que falar, eu preciso citar o livro. Então, o personagem principal, que é o Raskolnikov, ele vai cometer um assassinato e ele vai ser preso por isso. E aí, no presídio, depois de tanto refletir, ele descobre talvez a salvação, tanto na religião quanto no amor. E aí ele tem a chave para mudar de vida, vamos colocar assim, de um aspecto geral e de uma das leituras que pode ter da obra, porque existem múltiplas interpretações, né? E eu acho que, para mim, uma mensagem que, desde quando eu li, lógico, é um livro muito denso, tem muita coisa para discutir, mas uma mensagem que ficou muito marcada em mim é: o nosso erro não é definitivo. A gente pode mudar sempre. A gente tem essa capacidade. Então, não é porque uma pessoa cometeu algo ruim no passado que ela não vai ter a capacidade de mudar e se tornar alguém melhor no futuro. Nenhum crime nos marca para sempre. Então, assim, isso eu acho fundamental na obra, e eu acho que não deve haver esse estigma perpétuo, porque nós somos seres que nos arrependemos, nos reconciliamos, somos capazes de, em muitos casos, enxergar o erro e querer mudar. Às vezes falta assistência social para mudar, às vezes falta condições de vida para mudar, mas falar que uma pessoa que cometeu um crime é para sempre um criminoso, eu acho isso talvez
algo indevido. Mas era só isso mesmo, gente. Eu tenho uma marcação, não é a mesma que o Lucas fez. Eu não sei se a marcação de vocês é essa aqui, que o Lucas tinha feito na nona. Mas eu tenho uma depois. Eu Eu tenho tenho também. Quem quer começar, então? Acho que Posso vocês começar? podem começar. Gostaria de começar trazendo um exemplo pessoal. Não sei se vocês sabem, a Carol provavelmente é a que tem mais chance de saber, mas acho que nem ela sabe. Mas numa peça de teatro, uma vez eu fui um inquisidor. Não sabe? E Pesado. eu mandei pra fogueira, né? Aí veio altas lembranças enquanto eu tava lendo o Bernardo de Gui, e é bem assim mesmo, sabe? A Inquisição, do jeito que ele descreve, é um teatro, né? Um julgamento que não tá preocupado com nada, a não ser condenar alguém e... Sim, se for errado, Deus me perdoa. Eu tentei fazer o que eu queria, o que era certo. Um pensamento bem equivocado, né? Mas a parte que eu grifei é que eu achei muito interessante, porque isso, como muitas das coisas que a gente discute aqui, tem muito a ver com a nossa sociedade, com o que acontece hoje em dia na nossa sociedade. E eu também tive um professor de direito penal que sempre que ele podia ele jogava essa pergunta. Eu nunca entendia direito, porque colocava uns nomes alemão na lousa e tal, e ele nunca explicava. Digamos que ele não dava muita aula. Mas, vou ler o trecho e eu explico. O inquisidor não tortura jamais. A cura do corpo do acusado é sempre confiada ao braço secular. Aí pulou uns trechinhos. O inquisidor tem as mãos limpas. Isso é muito comum mesmo. Eu não sei se vocês lembram talvez, vou pegar um caso mais do dia a dia, depois um caso mais famoso. Mas tipo assim, você já viu alguém roubando na feira? Em feira aberta? Não. Vocês sabem por que ninguém Nossa. rouba em feira? Não, I don't know. Também. Então, muito, assim, eu já vi pessoas roubando em outras situações. Não, sei lá, mão armada tal, mas pequenos furtos. Mas em feira isso não acontece, porque na maioria das vezes, os feirantes se unem, pagam uma ou duas pessoas para ficar de olho. Mas as pessoas não ficam de olho, tipo assim, só, se aconteceu, eu denuncio. Se eles veem um moleque roubando, eles pegam, levam o moleque num ponto mais distante, onde os clientes não veem, e dão uma sova que, assim, se o menino não ficar tetraplégico, Deus salvou. E, assim, se um policial pegar isso, o que ele tem que fazer? Teoricamente, se qualquer pessoa visse isso, teria que denunciar quem está agredindo vamos chamar de ladrão, né? Mas quem furtou. Porque não é legítima defesa, é violência muito maior do que um pequeno furto. O ponto é, os feirantes, eles seriam condenados como coautores ou como até mandantes? O que vocês acham? Você que é o moço do direito. Então, é porque Então, não muitas sei. vezes, o que eles praticam? Uma cegueira deliberada. Que é assim, ó, eu tô te contratando pra cuidar da segurança. Como você vai cuidar, não quero saber. Entende? E aí, vou mencionar outro caso pra depois concluir. Aconteceu um pouco disso no caso do Carandiru. Que teve aquela história de que, tipo, o governador deu a ordem pro chefe da polícia, o chefe da polícia deu a ordem pra um chefe de um batalhão lá, e o chefe do batalhão, quer saber? Vou fazer isso aqui. E aí, tipo, o argumento da defesa do governador era, olha, eu mandei ele resolver o problema, eu não sabia como que ele resolveu. E se eu não me engano, no Carandiru eles conseguiram, sim, eles tentaram chegar no governador, mas se eu não me engano, não conseguiram. E esse é um dos pontos mais centrais, porque assim, o mandante do crime, ele geralmente ele tem uma pena maior. Só que e quando o mandante, deliberadamente, escolhe não conhecer os detalhes do crime? O que a gente faz? Ai, complicado. Eu já falei muito. Eu vou deixar os meninos falarem. Eu não sei a resposta, Sério. tá? Pode falar, Lucas. Gente, não tenho o que falar, não. Pode falar. Eu também não sei nem comentar. Eu vou dar uma estudada depois eu converso com vocês. É porque é um assunto, tipo, trata muito da questão jurídica, né? Se você souber, por exemplo, igual você disse, então a pena para o mandante ela é maior, mas quanto é maior? E aí toda essa questão, se ele for conivente com um caso, porque não querer saber, você está sendo conivente com aquilo que acontece, sendo que você sabe que acontece, sabe? Então, mas e se você realmente não, tipo assim, sei lá, eu até imagino uma pequena possibilidade deles usarem violência física. Mas eu, assim, nunca passou pela minha cabeça que eles iriam espancar com pau e pedra e deixar a pessoa quase morrendo, sabe? Até que ponto Entendi. a cegueira deliberada é uma proteção do mandante, entre aspas, mas até que ponto também não é uma certa, assim, olha, eu sei que a verdade ela é dura, eu não quero conhecer a verdade inteira, mas calma lá, do que eu tava imaginando, porque aconteceu um salto muito grande. Mas eu só queria levantar o debate, sei lá, às vezes fazer vocês Eu acho refletirem também. interessante. Mas quem é responsável, eu acho que tem que ser ciente de tudo que acontece, né? E aí,
para se posicionar contra ou a favor. Acho que tomar posição, até mesmo para se proteger legalmente, é importante. E não só para se proteger legalmente, mas para firmar sua convicção sobre aquilo que está sendo colocado ali diante da realidade, dos seus olhos, né? Então, assim, eu sei que tem um pouco de conveniência, isso tem em todo lugar, só que eu não sei como julgar uma pessoa assim. Eu acho que talvez aí entre muito mais esse aspecto jurídico legal mesmo. Só que a minha opinião, eu acho que as pessoas elas têm que tomar essa posição de responsabilidade, saber o que acontece, se posicionar, falar, olha, isso é errado, então eu vou combater essa prática porque eu acho que tem meios legais para eu defender a minha propriedade, que talvez, sei lá, é a fruta que eu estou vendendo, enfim, meu produto. E não vou ser conivente com isso, porque até mesmo a minha consciência moral não permite com que eu seja conivente com essa situação, e também a legalidade, o dispositivo legal, pode sancionar muitas coisas se eu for conivente. Então, acho que é uma mistura disso, sabe? Consciência moral mais sanção legal igual a agir correto. Uma coisa nesse sentido. Agora, a questão ética, a questão legal e jurídica, aí realmente eu não... Acho que tudo que eu falasse aqui seria uma tremenda asneira, então nem vou falar. Mas só para encerrar, assim, o assunto ele não é fácil. O pouco que eu sei que assim, as pessoas não têm respostas muito sólidas, sabe? Mas, são coisas muito recentes. Porque esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui pro Ferrante é o que acontece, por exemplo, em grandes corporações. O CEO da Vale tinha que saber que em Brumadinho eles estavam fazendo besteira. Então, até que ponto ele seria possível dele saber, sabe? Uma empresa muito grande e tal. Será que ele também não estava fechando os olhos? Então, só pra mim, assim... tipo, se isentar da realidade, né? É tipo Pilatos com Jesus. Olha, eu lavo as minhas mãos. E aí vocês façam o que vocês quiserem. Mas o cara sabe o que vai acontecer. Então, sei lá, sabe? Eu acho que quem tem consciência moral tem que agir para impedir algo que você acha que é moralmente incorreto. E aí, no caso, por exemplo, do feirante que a gente tinha falado, ou do CEO, né? Falar, olha, eu vou fiscalizar porque, além de ter responsabilidade legal com a população e com o Estado, eu também tenho que ter responsabilidade moral. Então, eu tenho que preservar tanto a natureza e explorá-la de forma sustentável, quanto garantir qualidade de vida para as pessoas que vão morar ali perto, né? E aí, eu acho que empresas que prezam por isso, elas também dão certo. Empresas que não exploram a todo custo o meio ambiente ou os trabalhadores, elas também podem dar certo. Então, ter esse cuidado, sabe? Eu sei que uma hora fica gigantesco e não dá para fiscalizar tudo, mas ter pelo menos um meio indireto de contato para saber mais ou menos o que acontece e saber que não é tão atroz assim, sei lá, não sei. Eu não sei, eu não sou empresário para saber, tô brincando. Mas pode ter gente que vai falar, não dá para ter uma empresa sustentável, você vai quebrar. Nunca fiz administração na minha vida, tem que estudar, reconheço minha ignorância. Mas eu acho que deve ter sim exemplos de empresas que agiram moralmente e que conseguiram se sustentar ao mesmo tempo. Não sei se alguém tem algum exemplo assim. Não tem, mas já quero passar para minha anotação. Um pouquinho de É nessa nona? Então tá. Vamos ver se você marcou a mesma que a minha, porque eu tava na esperança de alguém ter marcado e até agora o Lucas e o Fernando marcou que eu marquei. Então vamos lá. Na verdade, eu grifei 2 frases e eu vou conversar sobre as 2. Então a primeira vai ser, acho que é o Guilherme falando, ou não é o Guilherme falando, não. É o Bernardo falando sobre os métodos que a igreja usa para matar os hereges. Uma das providências que esse procedimento reconhece ao ímpio é justamente que a morte seja saboreada e esperada, mas não chegue antes que a confissão tenha sido plena e voluntária, purificadora. Aí eu fiquei pensando, né? Em que momento que essa confissão foi voluntária? Porque você percebe que no início o Remígio ele está tentando se manter calado, ele está tentando jogar o jogo com o Bernardo para se safar. Não para se safar, mas para não levar esse fim horrível que ele vai acabar levando no final das contas. E aí vem outra frase que eu vou citar, que eu acho que é do Guilherme. Isso é do Guilherme. Sob tortura ou ameaçado de tortura,
um homem não só diz aquilo que fez, mas também aquilo que desejaria fazer, ainda que não soubesse. E aí eu queria lembrar que o Salvatore, por exemplo, ele realmente foi torturado. É visível que ele foi torturado. Só que no caso aqui do Remígio, você percebe que é uma tortura, além de moral, mas é uma tortura pelas palavras, né? Você vai percebendo que aquela sala cheia de gente olhando para ele, com uma pessoa extremamente, não ignorante, mas uma pessoa assim. Esse Bernardo, ele tem um estilo não sei nem descrever ele. Eu vejo ele como uma pessoa muito cara fechada, que não aceita a opinião do outro, que ele é o dono da razão. E aí você imagina ele escutando pessoas que ele confiava, falando mal, confessando coisas que ele fez. E aí você percebe que no final ele chega a um estado de que ele quase que ele morre lá na hora, né? Que ele parece que tem uma descarga tão grande de emoções, a tortura a tortura moral chega a um ponto que ele não aguenta. Ele fala, na verdade, que ele esperava tanto pela morte que a morte ia chegar para ele. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que é literalmente o tanto que esse peso caiu sobre ele por conta das palavras que ele ouviu, por conta da moral dele, da consciência dele pesando, né? Dele sentir o que estão falando dele e que, na verdade, ele tenta se defender aquilo que ele acredita nos seus últimos momentos. Uma coisa, só para o Palestra falou pra gente falar do enredo, é importante mencionar que o Bernardo, ele usa o julgamento também para minar, pra não só pegar o Remígio de bode expiatório e tal, e só porque ele era um minorita, então já que você pecou uma vez, você deve ter pecado de novo também como assassino, mas também para frustrar os planos de um pré-acordo, né? Porque ele coloca os minoritas no mesmo balaio que o Remígio, que era um dociliano, e também ao mesmo tempo tira toda a autoridade do abade em falar que aquelas coisas horríveis aconteceram na abadia, os assassinatos, ou questão da, né, quase uma prostituição, né? Mas acho que é importante mencionar. É exatamente isso, né? Porque o Bernardo encontrou as cartas do Remígio, que tinham umas cartas de um líder, né? Vamos colocar assim, que é considerado perverso, que é o Dulcino, e quem tivesse contato com essa pessoa era considerado um herege. Além de encontrar as cartas, o Bernardo, ali no cenário do crime, né, ele acha que foi o dispenseiro também que matou o Severino, então ele vai tentar julgar todos os crimes da abadia segundo a acusação de que o dispenseiro é o criminoso geral, e aí ele vai tentando ampliar do indivíduo para o coletivo, né? Então, aquilo que ele faz, toda a comunidade faz, porque ele é filho da comunidade. Então, ele está tentando desestruturar todo o sistema para poder realmente deixar ele sem argumentos, né? Que aí é tanto que o Adson fala que o Guilherme talvez tenha perdido essa disputa, né? Que era uma das funções dele de tentar um acordo. Enfim, eu marquei mais uma coisa nessa nona, que é então o julgamento, né? Depois que eles encontram lá o Severino morto. Eles levam o Remígio, o Salvatore já estava, se eu não me engano, já estava preso, né? Isso mesmo, já estava preso por conta daquela acusação de feitiçaria com a menina, e aí eles tiram as verdades do Salvatore. O Salvatore conta algumas coisas ali. O Malaquias também tem um dedo aí nessa história, né? Porque ele vai falar das cartas que o Remígio tinha com o Dulcino. O Malaquias parece que estava na cena do crime do assassinato do Severino. Enfim, o Malaquias também é uma peça central aí nessas coisas que aconteceram. E aí no julgamento que o Remígio teve, né, depois de ser encontrado ali na cena do crime, tá rolando essa inquisição, que é o julgamento dele, para falar de todas as culpas, né, que aqui no caso pode ser convertido para pecados. E uma frase dentro desse contexto todo do enredo que a gente analisou, que eu marquei, que eu acho que todo mundo já falou da nona, ficou faltando eu falar, né? Todo mundo parece que marcou diferente mesmo, gente. Aconteceu. Eu marquei uma frase assim. E aí eu queria estender a pergunta para vocês. Eu não vou nem falar. Eu vou falar a frase e vou deixar para vocês a pergunta. A frase é assim: por que nos reprovar
faz se, para estabelecermos a justiça e a felicidade, precisamos derramar um pouco de sangue? Não sei se vocês viram um vídeo do Bolsonaro, muito antigo já, sim, acho que é de 99, 98, mas ele já era deputado, e ele falando assim que para consertar o Brasil tinha que matar pelo menos uns 30 mil, fazer um trabalho que o regime militar não fez. Que morresse inocente ali não teria problema para ele. Iria morrer, mas precisava limpar o Brasil. Então ele traz essa fala dizendo que talvez aí teria justiça e felicidade na nação. E aí talvez esse projeto dele lá de, sei lá, final do século XX para cá, esteja se concretizando agora, né? Com o tanto de morte que está tendo no Brasil, e ele parece que toma uma postura omissa. Eu queria saber de vocês, realmente, para estabelecer justiça e felicidade, precisa derramar um pouquinho de sangue? Dá para construir isso de uma forma diferente? E para poder pensar também a política segundo Maquiavel, ou uma política não anti-maquiavélica, mas que também toma outros rumos que não a destruição de alguns para o benefício de todos. Não sei se eu posso dizer assim. Não nesse sentido, mas não tão utilitária também, sabe? E é que quando eu falo de utilitário, eu falo de utilidade, eu falo do utilitarismo. Que algumas vezes você precisa cometer algumas ações que façam o menor número de sofrimento para o menor número de pessoas possíveis. Teria como sair disso ou seria só isso mesmo? As ações deveriam ser baseadas nisso e às vezes você teria que derramar um pouco de sangue, mas a menor quantidade de sangue possível para que tudo desse certo, sabe? Eu sempre me questiono isso. Só para Então, eu sei que eu falaria pouco, eu só vou dar um exemplo, e aí vocês podem trabalhar em cima desse exemplo. Por exemplo, e a gente discutiu isso nas aulas de instituição jurídica. Você tem uma pessoa que precisa muito de um remédio, ela teve uma doença rara e não tem tratamento, ou só tem um remédio para curar a doença dela. E o remédio é muito caro, ela vai ter que judicializar para conseguir o remédio, e essa judicialização vai tirar o dinheiro orçamentário que a Secretaria de Saúde teria para suprir o município durante um ano, talvez. Então, tudo em nome de uma pessoa. E aí seria melhor deixar essa pessoa sem remédio, deixar essa pessoa adoecida e talvez morrer, ou dar o remédio para essa pessoa e minar o orçamento, onerar o Estado e fazer com que milhões de pessoas que precisassem de tratamento de saúde ficassem na mão. Então, esse é um debate. Eu abro mão de um para beneficiar muitos, ou não todo mundo é igual, todo mundo deve receber tratamento. A pessoa que ficou adoecida não foi culpa dela, às vezes ela teve um câncer, ela não teve como escolher a doença, e aí eu vou deixar de tratar. Então, é isso que eu também queria levantar com esse debate. Eu não sei se eu fui claro, mas espero ter sido. eu só ia falar que eu vou me abster, porque para limpar o país, Deus me perdoe, mas quem tinha que morrer era a Antamor, né? Porque, digamos, criar um desfavor para a sociedade como um todo. Acabei meu comentário. Carol, ela é muito legal. Mas enfim. Nossa, você só levantou questão difícil, meu querido. Mas é dilema ético mesmo que eu quero discutir aqui. Se fosse fácil, não precisava do palestra, né? Tô brincando. Nossa, muito difícil pensar dessa Você quer falar forma. primeiro, Lucas? Não, pode falar, tô pensando, tô tentando refletir ainda. Olha, eu tenho um ponto de vista que foi mudando ao longo do tempo, talvez ele mude daqui pra frente. Mas quando eu tava no ensino médio, quando eu entrei na faculdade, eu pensava muito que, tipo, as mudanças tinham que ser pacíficas, sabe? Você tinha que ganhar por meio do voto, não sei o quê. Mas eu vejo tantas falhas no nosso... Principalmente, não como que eu posso dizer? Não na democracia como método, mas na forma de democracia que a gente tem hoje no Brasil, em vários países do mundo, que tem muitas falhas e que a gente não tá tendo capacidade de corrigir. Aí eu acho que o único jeito é apelar pra Revolução Armada mesmo. Tô brincando. Mas eu não sei, eu acho que precisa de um pouco de... A agressividade, ela faz parte do jogo, não democrático, mas do jogo político. Ela serve tanto pra desestabilizar, como pra voltar à estabilidade democrática. O que eu quero dizer? Vou pegar um exemplo muito polêmico e depois um mais polêmico ainda. Se algum membro do governo pegar esses áudios nossos pra escutar, eles vão achar que a gente é guerrilheiro de esquerda. Então. Porque ainda mais com isso que o Fernando tá falando. Se tiver um golpe militar, a gente tá colocando esses episódios na internet. Deve ter algum
membro da ABIN ouvindo a gente falando essas asneiras. Exatamente. Aí quando instalarem a Carol. junta militar lá em Uberaba e aqui em Ribeirão, a gente vai apanhar de tomar Paulo jato de... Carrara. E aí me ouvindo falando que tem que matar o presidente. Eu não acho isso, eu deixo bem claro aqui que eu não acho isso. Também deixo claro. Eu também que não, Deus viu, me gente? Eu protegeu, não também, pode oi, matar presidente, eu amo o presidente. Não, tipo assim, eu não sou uma pessoa violenta, eu provavelmente nunca faria isso, mas eu falando como um terceiro analisando a situação, sabe? Meio que me colocando aqui num ponto de um cientista político com uma formação muito precária. Mas, tipo assim, na ditadura militar aqui no Brasil, pegando um exemplo razoavelmente recente, você tinha as agressões do governo e você teve agressões constantes da sociedade contra o governo até o sistema voltar, entre aspas, ao equilíbrio, que foi a volta da... Não vou falar nem democracia, mas do Estado de Direito, para usar um termo mais jurídico e menos político. E aí, se você pensar hoje, recentemente, você tem um pequeno grupo organizado, que eu vou chamar aqui carinhosamente de bolsonaristas, que eles não são muito numerosos, eles não são muito poderosos, mas por eles estarem organizados e concisos, eles conseguem fazer com que os interesses deles prevaleçam sobre o bem comum, tá? E apesar de eles não serem um grupo poderoso, eles não serem um grupo muito numeroso, eles são adeptos da violência. Não uma violência necessariamente armada, apesar de sim, também armada, que aqui tem aquela milícia, eu já mencionei no último episódio, que tem aquela milícia armada lá em Brasília e ninguém sabe como fazer, o Ministério Público já pediu para tirar, o juiz falou que não, que ainda é cedo para pedir busca e apreensão, para pedir para tirar, então vamos ver os próximos capítulos. Mas, assim, violência verbal, comunicação violenta ao extremo, violência física em alguns pontos. Então, teve casos já de... Isso teve desde antes da eleição, né? Mas teve caso, por exemplo, do cara lá do Ministério dos Direitos Humanos, com a camiseta do Brasil, foi lá bater nas enfermeiras, estavam protestando e assim por diante. E, assim, basicamente é isso. Eu não acho que a gente vai conseguir fazer com que esse grupo conciso, coeso, simplesmente volte para casinha sem um pouco de violência, entende? Essa violência tem que vir de algum lugar para justamente restabelecer o equilíbrio. E o que eu acho que muito provavelmente vai acontecer se eu fosse apostar a minha violência do próprio Estado contra esse grupo. Não sei se o Bolsonaro como presidente vai fazer isso, mas sim, tem vários outros, entre aspas, microchefes de poderes que conseguiriam fazer isso. E eu não estou falando que isso é positivo, tá? Para mim isso é como se fosse um efeito colateral do sistema que a gente criou, do sistema cheio de falhas. E que enquanto a gente não encontrar uma forma de corrigir que esse primeiro espírito de violência apareça, coibir esse primeiro espírito de violência logo quando ele nasce e deixar crescer, famoso dar palco para maluco falar, para maluco dançar. Enquanto a gente continuar fazendo isso, vai precisar sim de uma outra força violenta, mesma intensidade, sentido contrário, para suprimir. Não sei se eu fui muito longe, mas espero nunca Basicamente, ser... o Fernando falou tem que descer o pau nos fascistas. Exatamente. Eu não lembro agora qual que é o filósofo que fala isso. Eu acho que é o Popper. Que assim, você não pode debater com o intolerante. Intolerante tem que ser tratado como intolerante. A pessoa abriu a boca e saiu um negócio racista, isso aí não é liberdade de expressão, isso aí é violência, tá? Enquanto, no meio público, você nunca vai poder falar isso. Mas aí qual que é o ponto que eu não sei como equilibrar? Eu falei tanto de equilíbrio e não sei equilibrar. É que, tipo, eu entendo que em círculos fechados, talvez você tenha espaço pra não ficar sendo politicamente correto, sabe? Então, tipo assim, aqui a gente tá gravando mas não só por isso, também a gente tem uma índole um pouco diferente, eu acho. Mas a gente tá gravando e não vai falar coisas que ofendam terceiros, sabe? Isso é um espaço público, a gente não sabe quem pode ouvir, mas eventualmente tem um ouvinte. Oi, ouvinte. Mas mas o que eu quero dizer é basicamente isso, sabe? Eu acho que isso é viável e é válido para você ter uma troca de você ter níveis de diferentes ambientes de expressão. Mas quando você começa a liberar para pequenos grupos, esses pequenos grupos começam a se organizar, se tornar grupos maiores, e eles querem conquistar o espaço público. E aí vem o problema do bolsonarismo, que é aquele famoso tiozão do Zap, que falava um monte de besteira na família, e você falava, não é bem assim, só que de repente ele se encontra com um monte de tiozão do Zap que pensa igual e quer implementar essa política do pavê para comer no país. Eu vou ficar um pouco em silêncio que eu falei muito. Por favor, fiquem à vontade para humilhar meu raciocínio equivocado. Que isso, imagina, foi ótimo. Você tem alguma coisa pra dizer, menino? Acho que não, porque é mais uma questão de opinião, né? Mas eu gostei da opinião do Fernando. Eu ia falar só que, na verdade, quando você entra no raciocínio desse, você acaba caindo de novo
em que forma a gente vai penalizar essas pessoas. E aí entra uma discussão muito maior. A gente já falou mal de cadeia, aí então não sei Pois direito qual solução parece dar. que é um ciclo interminável, né? Você sai do mesmo ponto e volta pro mesmo ponto. É, É muito manda doido. todo mundo pintar a parede. Não as da UFTM, porque elas são bonitas. Bom, pelo menos. Ah, tá. Mas enfim, eu acho que isso também é uma opinião. É difícil, né? Eu acho que tem que. Realmente, o que o Fernando fala tem sentido. Só que eu. Ai, eu tenho. Eu sei que em alguns casos é o que eu já até comentei com o Lucas quando a gente estava falando dos Miseráveis. O Vitor Hugo tem uma veia muito revolucionária, né? E eu lembro que o nosso professor de ética uma vez falou assim: a gente só combate posturas radicais com ações radicais. Então, assim, eu entendo, só que eu sou uma pessoa, como que eu vou dizer? Não Mais sei ou se eu menos. sou do politicamente. Eu acho que eu sou mais peace and love mesmo, assim. Eu não sei se é por conta da influência de um pouco da escola de Frankfurt, da não violência, enfim. Mas eu acho que as coisas por meio do tentativa do diálogo e do estabelecimento de consenso seria melhor. Só que, com quem não quer conversar, com quem não quer respeitar as regras do discurso, com quem não quer ouvir o outro, aí realmente fica difícil estabelecer um debate. Então eu fico meio que, tipo assim, como que a gente vai estabelecer um consenso sendo que uma pessoa quer impor? Aí eu, sabe, eu fico meio que sem saída. E aí a única saída que eu encontro é essa que o Fernando falou. Então, ai, não sei, gente. Você Volta pra sabe que pintar a parede. dentro da escola de Acho que Frankfurt, são os Tá, mais caras. No harmoniosas. Pode falar, Ferdinando. Não, eu vou, assim, já que eu já falei bastante, eu já vou pegar e emendar com o meu último comentário e aí eu encerro minha participação. Tá. Mas, assim, só para comentar o que você tinha falado da escola de Frankfurt, é que o grupo de intelectuais que a gente entende como escola de Frankfurt, ele, digamos assim, acabou porque os caras entraram em treta muito pessoal, né? Uma vez eu escutei uma história, Ai, eu ai. acho que eu já comentei com vocês, um liberal brasileiro, o Melchior, João não sei o que Melchior, depois vocês procuram. É ele que foi o primeiro intelectual do mundo a usar o termo escola de Frankfurt para se referir aos intelectuais da escola de Frankfurt. E o cara, o biógrafo dele estava comentando que o Adorno, uma vez em um protesto, ele era diretor de uma das faculdades, de um dos departamentos de uma universidade alemã que eu não sei o nome. E aí ele chama a polícia para intervir nesse protesto, que eles iam destruir o instituto deles. E eu não lembro se é o Marcuse, mas um dos outros intelectuais da escola de Frankfurt, tipo, racha com o Adorno, porque fala, olha, isso aqui vai contra tudo que a gente prega, sabe? A gente prega o diálogo, não sei o que, e você pega e me manda por isso descer o cacete em estudante. Eu não mando, ele fala, o que ele fala é tipo assim, ó, eu não mando, a defesa dele, de uma forma indireta, eu não mandei descer o cacete no estudante. Eles iam destruir o instituto, eu chamei a polícia pra resolver. Eles foram lá e resolveram batendo. Eu não esperava isso. Mas aí, só pra fechar, é que assim, o que eu falei de violência e tal, eu nunca participei de um protesto. Eu acho que eu nunca participaria, tipo, sei lá, tirando o panelaço. Porque eu enxergo que a gente é usado como massa de manobra. Sempre tem algum poderoso que vai lucrar com as atitudes daquele que põe a cara a tapa, tá? E pra fechar, vou fechar com uma frase do grande Guilherme de Baskerville, que ele fala assim pro Atos: os grandes cães, o Papa e o Imperador, para fazer as pazes, passarão por cima dos corpos dos cães menores que se pegaram a serviço deles. Resumindo, fica bolsonarista, petista e os outros grupos aqui brigando, e tem sempre alguém maior levando vantagem, coordenando o poder. É aquela história do... Você tem estados que entram em guerra, ficam anos em guerra, tipo Coreia do Sul e Coreia do Norte, morre não sei quantos por cento da população de cada um deles para chegar agora, agora a gente tem um acordo de paz, tô feliz de novo, e a vida continua. Tchau, gente. Só Nossa. queria comentar que esse Ferdinando é o cara zoeiro do grupo. Ai, gente. Mas alguém tem alguma anotação? Eu tenho, mas eu não quero comentar nada sobre ela, só quero citar. Eu acho que alguém tinha que só terminar essa parte do enredo mesmo. Tipo, o que acontece depois do julgamento? O Lucas falou que no final tem que falar sobre o Bêncio, né? Enfim, essas coisas mesmo. Eu vou só. Tá, antes do Lucas falar o enredo, porque eu sempre gostei muito do Lucas para falar de enredo. Eu acho que o Lucas é um bom contador de história. Eu só vou falar a última frase que eu marquei, que é uma frase assim: o amor verdadeiro deseja o bem do ser amado. Eu acho que essa frase é muito bonita e eu acho que ela
vale a pena ser frisada. Então, amor verdadeiro, desejo bem de ser amado. Isso é Pode ir lá, mesmo. Lucas. Então, continuar o enredo, né? Terminar de contar. Bom, com o Ramiro sendo pego, Salvatore fazendo a delação dele e todo aquele auê, cabe mencionar que o Guilherme aconselha o Bertino a fugir, né? Ir embora, porque o Bernardo Gui faz um discurso que dá a entender que ele também seria um possível alvo, né? Futuramente. Então o Bertino vai. Mas voltando em si ao foco principal, né? Que é a morte do Severino, o Benço ficou ali ajudando o Guilherme e o Adson a verificar os livros, se eles encontravam alguma coisa em grego, né? Porque até então eles pensavam que o livro teria que ser em grego por conta do manuscrito que eles acharam lá do Venâncio. Então, eles estavam procurando algo em grego. E aí tem um momento que o Watson pega um escrito em árabe e pergunta se era grego, acho que é uma coisa assim. E aí o Guilherme até dá uma zombada ali, tipo, seu tolo, isso aqui é árabe, não sei o quê. Eu não entendo, mas eu sei identificar que é árabe. E aí o Benço dá uma risada, que até então eles pensavam que ele estava rindo da situação, mas depois eles vão perceber que talvez não, talvez era um outro tipo de risada, né? Uma risada mais calculista. Bom, conclusão, eles não encontram o tal livro, eles pensam que a pessoa que roubou o livro já tenha saído com ele, mas depois o Guilherme começa a fazer uma reflexão sobre o que o Severino tinha dito do livro. E aí ele falou que a palavra principal é que, tipo, o livro era estranho, um livro estranho. E aí ele começou a pensar o que seria estranho para o Severino. Aí ele começa a pensar, ele é um homem que conhece tal coisa, então isso não poderia ser estranho. Ele chega à conclusão de que grego não seria estranho para ele, mas que árabe seria estranho. Então, o livro em si que eles estavam procurando não necessariamente teria que ser em árabe, mas ele poderia estar numa compilação, não necessariamente teria que estar em grego, mas ele poderia estar numa compilação. Então poderia ser páginas escritas em outra língua, né, que no caso eles estão pensando que seja árabe, que estaria colocado no meio de um livro. E aí um livro que seria estranho seria um livro que começasse numa língua, depois passasse para outra e para outra, que possivelmente era aquele compilado, aquele encadernado que eles acharam. O Benço viu que eles acharam, só que eles não tinham ideia que era aquilo ainda. No final, o Benço confessa que realmente pegou o volume, né, depois que eles saíram, mas que agora nada mais poderia fazer porque ele estava sendo iniciado para ser um dos bibliotecários, né, para ajudar o Malaquias. Então, tipo assim, já temos a prova cabal de que sim, tem um livro, esse livro tem um segredo, e esse segredo é o que está envolvido na morte das pessoas, porque provavelmente eles não estão querendo que saibam. Como o Jorge muito bem elucida durante o discurso dele, né, que o Abade deixa ele falar, após esse rolo todo, essa morte, a prisão do Silereiro, o Jorge fala que conhecimento ali dentro da abadia é uma forma de poder, né, de vaidade também. Então, o Benço queria esse conhecimento, eu não acho que ele, não sei se ele chegou a ler, mas ele conseguiu pôr as mãos nisso, né, chegou tipo, vamos lá, e aí ele foi iniciado para ser um ajudante bibliotecário para selar esse segredo. Então, ele não queria o conhecimento para divulgar o conhecimento, ele queria o conhecimento pelo conhecimento. Que aí é uma das críticas que o livro traz, né? Que não leva a lugar algum de si. Alguém tem alguma coisa mais para comentar do enredo? Só para falar que as mortes continuam sendo calculistas, né? Seguindo aquela noção do Apocalipse, que é a quarta trombeta, então foi com aquele objeto que eles mataram o Severino, né? E é muito estranho, porque o objeto já estava lá e parece que ou não estava lá e a pessoa levou para lá e matou o Severino com o objeto, enfim. E tudo indica que as próximas mortes também vão ser segundo o livro, né? É muito estranho. Mas aí, como o enredo está comentado, se não tiver nada a fazer, vamos passar para a parte das apostas, né? Eu acho que é isso mesmo. Não, espera que eu tenho que falar um negócio ainda. Pode falar que é a última frase. Pode falar. É o Adson falando. Do único amor terreno de minha vida não sabia e nunca soube o nome. Eu achei muito bonito porque é sobre aquele poder das palavras que a gente tinha falado, né? Você pensa, o tanto que vai fazer diferença para ele não saber o nome da amada dele. Não é só isso, é meio filosófico, mas é fofinho. Sim. É muito importante, porque o capítulo, quando se inicia, ele faz aquela breve descrição depois da hora, né, e fala, e quando o Adson descobre a importância do nome próprio. Então ele queria saber o nome da menina para ele poder guardar com ele, né, para toda a vida e não ficar sendo só
vamos colocar assim, uma parceira sexual, mas ser uma pessoa, com um nome, com uma identidade, né? Porque o nome traz identidade. Enfim, mas... Eu ainda tava com esperança que ela fosse ser salva, mas realmente parece que ela já é carne queimada, como diria Guilherme. Bom, vocês querem discutir quem que é o possível assassino? Acho que a gente pode fazer uma aposta rápida. O Lucas já concluiu bem aí o enredo, eu acho que ele falou o que precisava ser falado. Mas quem vocês acham? Qual é a aposta de vocês? Aí, podem falar. eu tinha dito que achava que o Malaquias era boi de piranha, né? Algumas reuniões atrás. Seria aquela pessoa que que o autor colocaria pra gente pensar que é, mas que dá muitos indícios que é. Só que, nossa, ele age muito estranho. Então minha suspeita tá nele agora. Eu também. Na verdade, eu tô entre ele e o Bencio ainda. Mas o Bencio parece que ele é só o curiosão. Então, o fato do Bencio ter falado, eu peguei o livro, já não indica que ele seja o é muito inocente, o assassino. né? Tipo assim, parecia que ele só tava querendo estar por dentro do que tá acontecendo, sabe? Mas não é ele que tá matando. Sim, o Malaquias, ele é sombrio, né? Sim, Malaquias... Eu quero fazer um comentário. Lá vem, foi com spoiler. Mas eu não sei, eu tenho medo de dar um spoiler. Mas é que você tá na reta final do livro, cuidado. Não, o Fernando vai falar que a gente já falou quem é o assassino. Eu só vou falar assim, ó. Eu vou entregar uma pessoa que não é, mas é só porque, assim, realmente um chute meu do que vai acontecer no próximo capítulo. Porque se eu fosse chutar quem que é o próximo a morrer, eu chutaria no Bencio. Porque tá na cara que ele vai morrer, sabe? Sim. Ele é muito burro. Mas se ele morrer... vai reforçar a hipótese do Malaquias. Mas eu tenho 3 hipóteses, né? Uma que eu falei em off pra vocês, que eu ainda não vou falar aqui porque eu acho que é muita loucura, mas eu ainda permaneço também. Outra que é o Abade, porque eu nunca vou desistir dos meus sonhos, eu acho que o Abade tem que ser o assassino. Desde o primeiro encontro eu defendi isso, vou continuar defendendo só por essa questão mesmo. E outro cara, tipo assim, eu acho muito estranho, nada a ver, é o Jorge, cara. Eu acho, tipo assim, ele fica pagando de ceguinho. Eu acho que ele é muito esperto, na verdade. Esse discurso que ele fez aqui no final do dia, falando de tudo, citando o Apocalipse, eu posso estar muito errado. Mas ainda assim, o Abade, eu acho que ele tá muito neutro. Mesmo que, tipo, mesmo que ele não seja o assassino, eu acho que ele não deveria agir da forma como ele tá agindo. Não sei. Então, sim, ainda continuo achando que é ele. Mas desconfio do Jorge também. O Bencio, aquele discurso dele. Aquele discurso dele é... Pode nada a ver, né? Tipo assim, sei lá, sim. Eu achei. Mas do jeito que o Guilherme descreve, o Guilherme e o Watson, né? Falam e descreve o Jorge, parece que o Jorge é um caquético, que não daria conta de fazer essas coisas. Eu também acho. Então, mas eu acho que... não sei, gente. Sei lá. Parece que, tipo assim, além de cego, ele tipo, não teria força suficiente, sabe? Não teria capacidade pra fazer, mas não sei. Não sei, gente. Por enquanto, minha suspeita tá no Malaquias mesmo. Eu não sei, porque às vezes ele pode usar o veneno, enfraquecer a pessoa, deixar a pessoa meio grogue, assim, ir lá e fazer o crime, sabe? Sim. Então, o spoiler que eu tenho é que eu sei como que o veneno atua, eu sei como que é. É muito triste saber essas coisas. Odeio spoiler. Eu acho que quiseram falar do veneno antes e até agora eles não falaram, né? Então eles devem falar mesmo ou no 6º dia ou no 7º dia. E no discurso do Jorge, eu não sei se vocês perceberam, mas ele acaba o discurso falando do Apocalipse do 7º dia. E o livro tem 7 dias. Então, tipo assim, eu fui meio que falando, não sei. Eu desconfiei dele. O Bencio, foi o que o Fernando falou. Talvez o Fernando esteja enganando a gente. Eu sempre desconfio de tudo, né? Mas, falando sinceramente, eu achava que o Bencio seria a próxima pessoa a morrer. Mas pode ser que não. Pode ser que, na verdade, ele é o mais esperto de todos e se finge o mais inocente pra ser aquele lobo em pele de cordeiro, sabe? Então, realmente, Humberto tipo assim, dá muitos indícios, mas a gente não consegue saber quem é, né? Mas ainda vou chutar o Abade. Mas é isso, né, gente? Então, vamos decidir. Fernando pode voltar. Eu só queria fazer um comentário.
Que assim, eu realmente queria não ter, como que eu posso falar? Descoberto quem era pra poder adivinhar com vocês. Eu não sei se eu tô sofrendo tipo um viés de confirmação. Pequenos indícios eu fico, meu Deus, não sei o quê. Ou os grandes também, né? Mas sei lá, eu acho que já tá. Vocês vão conseguir, eu confio em vocês. Ai, Fer, comentário inútil. Basicamente, o comentário do Fernando tá na cara, gente. Pra quem já sabe, olha com um olhar diferente, né? Pra Claro, pistas. eu tô sensibilizado pra tudo que vai na direção dessa pessoa, sabe? Ou dessas pessoas. Fer, não fala mais nada, Fer. Ai, gente, muito difícil, sério, mas vou continuar com essa opinião. Lucas Malaquias, Carol, você falou que vai de Malaquias também, né? Sim. Dá incerteza. Mas é isso então, fechamos por hoje, né? Sim. Fechamos, gente. Vamos dar Preciso tchau? dormir. Então, Vamos, tchau. 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 Tchau, ouvintes!